Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aqui na parte 2 do encontro com o Dr. Thiago Machado. O Dr. Thiago, eu vou reapresentá-lo. Seria interessante quem não viu a parte 1, né, desse podcast assistir a parte 1. A gente traz alguns conceitos interessantes e hoje a gente vai focar um pouco mais do uso da IA na medicina. Bom, para quem ainda não viu a parte 1, vou, como eu falei, reapresentar o Dr. Thiago. O Dr. Thiago é cardiologista, teve sua formação inteira lá na USP, fez faculdade de medicina na USP, residência de cardiologia lá na USP, no INCOR. É um exímio cardiologista, mas hoje a intenção não é falar sobre cardio. E o Dr. Thiago é um grande entusiasta na área de inteligência artificial. Eu não diria que só entusiasta, mas um profundo conhecedor também. Tem até uma empresa, inclusive, que mexe com isso. E hoje a gente vai falar um pouco mais do que a IA pode ajudar dentro da medicina, né, Thiago? Tem bastante coisa. Vamos citar algumas plataformas, depois eu pretendo até fazer um vídeo usando essas plataformas para mostrar para o pessoal. Legal. E, cara, assim, nós falamos muito sobre a IA de maneira geral, o que é, etc., na parte 1. E como é que você vê o uso da IA hoje na área médica, Thiago? Traz isso aí pra gente. Acho que já antecipando, assim, a IA na área médica, acho que assim, é uma tecnologia, muitos falam, então com a IA você vai deixar tudo mais robotizado, enfim, eu acho que em geral a IA na área médica, pelo que a gente tem hoje, já tem muita coisa, ela vai fazer com que a gente perca um tempo em burocracia e papelada e coisa, nem papelada, né? Agora nem mais papel, mas enfim, teclada e enfim, tempo para ficar mais no olho a olho do paciente, gastar mais tempo em consulta, não só diretamente na consulta, como também em outras coisas que você demoraria em relatório, laudo para o INSS, sei lá, não sei o que. Você faz isso muito mais rápido e você gasta o seu tempo com coisa que importa, que é cuidar do paciente. Então, a IA nos torna mais humanos porque a gente fez medicina, né? Que é atender o paciente. Cara, eu acho que a IA ela favoreceu a slow medicine, né? Que é um tipo de prática que a gente faz no consultório. Com certeza. Você, assim como eu, a gente atende pacientes com muita calma, com muita tranquilidade, porque é muito fácil comer bola na nossa área, né? Então acho que a IA favoreceu isso. A IA favoreceu a humanidade do médico, né, na consulta. Então, você falou, eu falei isso na última vez, você deixa de digitar para estar olhando para o paciente, para estar fazendo acolhimento para o paciente, ele está, né, gera aumenta o vínculo. Né? Isso é estatístico, 50% do tempo, tem estatística, tem trabalho, 50% do tempo que a gente gasta em consulta é olhando na tela. Né? Eu imagino, eu não sabia dessa estatística, mas eu imaginava que fosse alguma coisa. Eu acho que até é subestimado, mas enfim, os dados são de 50%. E é o que você falou, né? Hoje você pega aí uma IA para resumir um prontuário, para gerar um relatório, te poupa 1h30 de trabalho. Tem relatório aqui, eu como hábito, não sei como é que é a tua prática, depois você conta pra gente, mas eu como hábito eu chego ou saio 1-2 horas depois do consultório para fazer receita e relatório. Só, cara, tem relatório que o paciente pede para mim que eu preciso revisar o prontuário inteiro dele para poder fazer. E eu estou falando de um prontuário, eventualmente, de paciente neurológico geralmente é um paciente perene, né? Eu estou falando, às vezes, de prontuário de 6 anos que eu preciso revisar. Cara, assim, a IA me ajudou muito em relação a isso. Com uma luva, né? Como uma luva. E então, aumentou a nossa produtividade. Você vê dessa forma também? Dessa forma, a primeira, eu vou dar o meu testemunho, né, do primeiro, quando caiu a ficha, que foi na área médica, né? Eu uso. Então, eu estava lá atendendo a paciente que era da Inglaterra. Então, estava lá, consultei a Inglaterra, atendi, tá? E aí, vai fazer 3 anos isso, né? Foi no começo do GPT, né? E aí, como eu atendi, falei, ela precisava de um relatório pro médico, pro GP dela lá na Inglaterra, né? Relatório meu. Falei, cara, eu sei inglês, mas, faz relatório, não sei o quê. Vai demorar 1 hora ali, sei lá. Eu vou usar esse chat GPT aqui, né? Fui usar, claro, aliás, já pegando o gancho, né, LGPD, ele não vai poder pôr qualquer coisa no relatório, não pode dados sensíveis, depois uma coisa genérica, né, então só uma paciente e tal, né, sem citar dados, só, enfim, o que ela tinha, mas sem, né, anonimando dados ali, né, então sem colocar nome, né, enfim, só coloca uma coisa geral, que não tem problema, e aí, colocando esses dados, eu falei, faça um relatório em inglês para o GP, cara,
em 2 segundos. Sei o que precisa não sei o que, necessidade de mangiotomografia de coronária, ela tinha indicação para fazer mangiotomografia de coronária, sai lá os porquês, relatórios e porquês. Cara, foi assim. Sensacional. 10 segundos, perfeito. Na verdade, eu tive. E outra, né? Nunca confie cegamente, né? Então, tá legal, já vou mandar. Não, né? Por favor, tenham crítica sobre o que saiu, né? Então você analisa, mas assim, eu tive que tirar coisa porque foi até prolixo demais no final das contas. Mas assim, em inglês, eu peguei, então, mas é outra língua. É um Large Language Model, é a especialidade do negócio, linguagem. Então, assim, vai saber muito melhor do que você o inglês. Com certeza. E então, você assim, manda ele sai corrigir. perfeito. Grafia. Então, fica totalmente, absolutamente tranquilo quanto gramática, grafia vai sair perfeito. Se pedir em chinês, certamente vai sair perfeito. E assim, saiu lá, pô, perfeito. Aí que foi, caramba, esse negócio é sério. Esse negócio é legal. Esse negócio é bom. Sensacional. E é uma das utilizações que eu também uso para IA é essa, é fazer tradução de relatórios para outra língua, né? Sensacional. Você falou muito bem aí que a IA, às vezes, ela dá uma alucinada, né? Então, às vezes, ela... Agora, uma maneira, assim, uma dica para vocês aí, né? Já dando a primeira dica aqui do nosso podcast, isso não resolve 100%, mas reduz bastante. Quando você for falar alguma coisa com a IA e você for dar uma ordem ou um comando no prompt, manda ela ajustar a temperatura para 0. Ajuste sua temperatura para 0 antes de dar a resposta. Escreva isso. E aí a chance dela alucinar é muito, muito menor, tá? Então, porque aí ela quer agradar, né, o usuário, né? Então, às vezes ela não tem aquela informação e ela... não vai te xingar, nunca vai te xingar. Nunca vai te xingar. E outra, né, vai dar sempre uma resposta. Modelo de linguagem, né, uma IA generativa, ela vai gerar, o próprio nome diz. Então, assim, pro bem ou pro mal. Então, pode estar... E fala com total confiança. Ela pode errar, mas erra bonito ali. Fala com total certeza, assim, você não tem dúvida que tá certo. É o residente passando visita. Cara, é o impostor, né? É figurança e confiança e figurino. Confiança e figurino. Ela vai lá e, cara, fala. Ou seja... E daí volta ao prompt, né? Porque assim, o que a gente falou na outra, garbage in, garbage out. Ou seja, se você perguntar errado, vai sair errado. Vai sair errado. Então assim, você tem que saber o que você está falando também, né? Não é confiar cegamente e poder entender a resposta. Cara, isso é tão sério que existem cursos de como fazer um prompt. Sim, que é fundamental. Existem cursos de engenharia de prompt. É fundamental. Né? E aliás, se você nunca, assim, como é que eu não sei fazer o prompt? É usando, na prática, usando, você vai aprendendo na prática, né? E use. Eu vou dar uma dica aqui já de antemão, assim, o segredo é contextualizar o que você quer, né? Então você tem que dar um contexto para a IA para ela entender, né? Aí você dá uma ordem ou comando objetivo, né? E você solicita um output objetivo. Esse é o segredo básico de um prompt bem feito. Legal. Você acha que a IA em algum momento vai substituir alguma especialidade médica? Tem algumas que estão no precipício. Eu tenho uma opinião sobre isso com imagem, particularmente. Né? Não sei se é substituir, né? Mas assim, então vamos lá. IA na parte analítica, preditiva, assim, coisas que a IA faz muito bem e melhor do que o médico, né? Analisar imagens, né? Então, radiologia, patologia, dermatologia, são coisas que assim, literalmente uma análise de imagem. Então, assim, não vai substituir, porque no final das contas vai ter que ter alguém carimbando. Agora, assim, o cara que não souber usar e não estiver por dentro vai. Agora, tem uma questão interessante com estatística de, assim, você imagina que radiologia seria o primeiro a ser eliminado, né? Cortar a cabeça. Sim. Mas nos Estados Unidos está aumentando a radiologia, porque é a área que está mais vinculada à tecnologia. E o que vem acontecendo, né? Você, quanto mais usa, você mais barateia. Então, assim, cada vez mais a gente vai pedir. Então, por enquanto, uma coisa que você pensa 1000 vezes antes de pedir um exame de imagem, vai ficar habitual, todo mundo vai ter. Habitual. Então vai precisar de mais médico, vai ficar mais rápido, né? Cara que... O que vai reduzir, né? O cara que lauda. Então, em vez de ficar um para laudo, provavelmente vai ter um cara para ver mais coisa, porque a IA vai triando, vai analisando e leva e centraliza no médico para dar o aval final. Né? Perfeito. Cara, assim, trazendo isso um pouco para minha área, né? Assim, no atendimento agudo do AVC, existe um software, muito antes, inclusive, do GPT, está aí no mercado disponível, que era um software que fazia uma análise de uma escala por imagem do paciente vitimado de AVC agudo, né? Que é uma escala chamada escala de Alberta, e esse software chamava Rapid. E aí existem algumas análises comparativas do Rapid com seres humanos, e o Rapid é muito superior, né? Então o Rapid consegue avaliar melhor a escala de Alberta do que um ser humano. Assim. Então eu acho que a tendência esses comparativos aí, uma coisa... Teve um trabalho que saiu há alguns meses atrás que fez um burburinho, né? Que foi uma comparativo, eu acho que era o GPT-4 na época, contra médicos, né? Então, falar,
médicos versus o GPT-4 em testes específicos, né? Eu não lembro, depois a gente coloca na bio, eu tenho esse trabalho. O que se imaginava, o que se tinha até então, né? Uma performance do médico era, geralmente numa prova lá, 80%, 70%, 80%, o GPT sozinho 70%, 80%, o cara que usava os dois chegava quase no gabarito, 90%, 100%, 99%. Qual foi a surpresa? Que o GPT ele performou melhor do que o médico sozinho e o médico com o GPT. Tipo, o médico atrapalhou, né, a performance. Daí, mas assim, aí é outra coisa. Nossa, então, aí você conclui que, nossa, o GPT é muito melhor. Vamos lá. Então, assim, eram testes, perguntas muito difíceis, eram caras recém-formados e que não sabiam, não tinham experiência em uso. Ou seja, volta para tudo isso. Então, assim, o que é fundamental aqui? Primeiro usar. Você vai ter que saber usar IA. Se você não usa, você vai ser ultrapassado. Então, o cara que vai perder espaço, você não vai perder espaço para IA, você vai perder espaço para o cara que usa IA. Ponto. Isso, exatamente. 2, conhecimento na área. Então, assim, o cara é recém-formado, e aí uma das coisas que a IA privilegia é o fator cabelo branco, eu falo. É o cara que você tem que ter repertório para saber usar melhor. Exato. Então, assim, como é que você vai saber se o negócio está certo ou não? Se você já tem experiência. Você tem que ter então, conhecimento. Isso não tem jeito. Então, isso é uma coisa que, enfim, paciência. Se você já tem, você vai se dar melhor. Se você não tem experiência, estude mais para tentar ficar melhor. Mas você assim, consegue refinar a resposta da IA com o teu conhecimento, né? Porque isso aí, o fator repertório é chave. Então, assim, também. Então, o cara era recém-formado, pergunta difícil e não sabia usar. Então, vai ser pior mesmo, né? Então, o negócio performa melhor. Agora, a grande questão é isso, né? Você, especialmente já tem experiência na área e usando, você ficar familiarizado com o prompt, com o modelo de linguagem, aí você consegue um resultado que é melhor. Sensacional, sensacional. Ok, eu concordo plenamente com você. E a gente tem agora também um outro uso da IA, né? Que isso está um pouco mais próximo para a gente, que é o uso da IA para finalidade de pesquisa, para você acessar artigos científicos. Até hoje eu, no consultório, recomendo até para os pacientes, ao invés de jogarem sinais e sintomas no Google, buscar, por exemplo, no Open Evidence, que eu acho que a acurácia é um pouco melhor. Eu não recomendo que ninguém faça isso, tá? De bate-pão. Sempre melhor procurar um médico, mas melhor do que um Google é um Open Evidence. Você concorda comigo? Apesar que o Google melhorou, né? Porque antes não tinha, agora você coloca lá, você vai ver que já o Gemini está por trás, ali já dá uma respostinha, né? Então já deu uma... Porque antes estava aquela coisa, se vira, né? Não, aí ele já começou a tomar para trás, né? Isso. A primeira resposta já tem uma ele já tem uma IA, né? Se for ver lá, já tem o Gemini já atua ali, né? Então já deu uma melhorada. Então vamos falar dessas ferramentas, Thiago, que ajudam o médico na prática do dia a dia a buscar informação, né? E tem muita coisa, né? E tem coisa muito nova surgindo, realmente muito boa. Os dois que eu mais conheço, e depois você fala, eu acho que é o Consensus e o Open Evidence. O Open Evidence ainda, na minha opinião, um pouco inferior ao Consensus. Fala, o que você acha aqui? Eu acho assim, o Open Evidence eu usei um período só, o Consensus eu acabo usando mais, né? O Consensus tem uma questão muito legal, que você coloca lá perguntas e ele busca na literatura, né? Não sei quem nunca usou, e assim, tá sim ou não, ele gradua, né, a resposta. Isso. Então, respaldado na literatura, o que e você pode ir, você coloca, eu quero só meta-análise, eu quero só revisão, enfim, então você consegue filtrar os artigos e vai e busca perfeito ali, né? Então, antigamente existiam cursos de searches, né, no PubMed, né? PubMed, eu como fiz, usar no Mesh. Nossa, exatamente, né? Acabou, né? Graças a Deus, porque assim, é horrível. Nossa, era muito engessado. É muito mais fácil. Nossa, mil vezes. É muito mais fácil. E você procurar, tem que ver colchete, não sei das quantas, não, né? Parou. E tem uma IA agora que chama Future House. Essa você comentei pra galera. Sensacional, assim, que você tem agentes dentro da Future House. Ela foi desenvolvida por um ex-CEO da Google, salvo engano, não me lembro exatamente se é isso, mas ela consegue fazer um scrapping assim, de artigos científicos e analisar a estatística e o resultado e a conclusão, e ele te dá uma análise crítica sobre... é surreal, entendeu? Então, ele, de certa forma, está, entre aspas, pensando por você. Na medicina baseada em evidências, isso é um baita de um auxílio, né, cara? Para você buscar a melhor prática, né? E óbvio que ainda você tem lá os níveis de evidência da pirâmide e como gerar, né, intervenção médica, né? Eu acho, por exemplo, um up-to-date excelente. Agora, mesmo o up-to-date está incluindo uma IA nele, né? Você é membro do corpo clínico do Sírio, você deve ter recebido agora aí que eles
vão disponibilizar a primeira IA do UpToDate para membros do corpo clínico do Sírio, que não é todo mundo que tem, né? Então, assim, olha só que legal, né, cara? E eu vou te falar que eu tenho usado muito Consensus, eu pago Consensus, eu acho, não sei se você paga também o Consensus, mas vale a pena, porque é um valor pífio ali mensal, mas que te traz muito benefício. Você pode usar ele de graça e vai renovando os créditos, né? Você vai, depois de um tempo, eu não me lembro quanto tempo que é, mas depois de um tempo você vai renovando os créditos para poder usar. E eu acho que é sensacional. E a outra coisa, por exemplo, jogando num Open Evidence, por exemplo, se você formula um prompt sensacional de sinais e sintomas com achados do exame físico do paciente, ele te dá possibilidades diagnósticas de acordo com graduações de confiabilidade. Sim, cara. É surreal também, né? Isso é uma questão chave, assim, porque, né, para apoio diagnóstico, né, então, assim, para o dia a dia, ok, né, então, e é interessante, enfim, pode usar isso. Eu gosto muito de usar dentro do ChatGPT, modelo pago ou do Gemini, você pode usar os GPTs customizados ou os GEMs, que são os do Gemini. Isso. E você cria, né, um agente seu para você usar para algo que você já usa mais habitualmente, ou seja, essas questões de dúvida diagnóstica ou hipóteses diagnósticas, né? E a IA é chave para pontos cegos, por exemplo. Ela é incrível para coisas que você não estava pensando, cogitando a princípio, né? Entra pegando o gancho, né? Doutor mestre aqui em doenças raras aqui, genéticas, né? Então, assim, é chave isso, né? Porque você tá um réis mortal ali que tá lá, um neurologista, putz, estou com uma ataxia X com diagnóstico tal, você já pensou em Friedreich? Isso, exato. Então, assim, você faz o seu... Você tem um clique que você não teria se você não tiver experiência. Então, ele pega, assim, ponto cego, lindamente, né? Ele te joga para um diagnóstico que você não faria. Exato. No dia a dia, o feijão com arroz, tudo bem, mas para coisas mais raras, ele te traz. Eu comecei fazendo o meu agente com documentação própria no Notebook LM, que você deve conhecer, que é sensacional. Hoje eu fiz o meu agente com o meu em Python e uso um API da OpenAI. E aí, óbvio, eu me sinto mais à vontade de usar porque não tem dado sensível, etc. Mas eu fiz o meu agente, depois eu te mostro aqui no computador, onde eu joguei um monte de dado ali, de base, de conhecimento, então de livros de semiologia neurológica a artigos científicos, e ele virou meu consultor hoje de neurologia. Então, é interessante. E esse é um grande ponto, né? Você pode ter o cardiologista, você pode ter o Brown te dando dica ali, né? Então você põe lá, você é um Brown, que é o papa da cardiologia, não é só, eu vou ler o livro, claro, você tem que continuar estudando, mas assim, você tá lá, não sei o que, você tem um ajudante, ele tem uma consulta rápida, o gênio da lâmpada lá, você tem um cara que tá ali, cara, para uma consulta me dá uma ajuda, eu tenho o meu cardio help ali, né, e aí, qualquer uma... Mas é o que você falou, isso é partindo do princípio da metacognição, se você não tiver um conhecimento solidificado, não adianta nada. Não adianta nada, né? Você vai pegar a informação, aí são textos fora de contexto. E aí, porque alucina, o que é alucinar? Né? Alucinar é basicamente o modelo que é probabilístico, né? Então ele vai lá e vai pegando base de dados, você joga um dado não muito preciso, ele vai te dar uma resposta, porque ele sempre vai dar uma resposta, nunca vai não sei, ele vai te dar uma resposta. Então volta ao início lá, seu prompt, seu conhecimento é mais raso, vai vir uma resposta ruim. Exato. Que volta, né? Muitas falam, eu não usei, não adiantou nada para mim. É que você está usando errado. Exato. Ou você não tem como você ter o conhecimento, ou você está usando errado. Isso, exato. Uma das duas, ou as duas. Eu acho que o resumo disso que a gente está falando agora é que assim, não dá para confiar 100% e não dá para usar aquilo como um norte para gerar conduta. Exato. Isso é ponto final, não dá. Né? Se um dia nós vamos chegar nisso, eu não sei. Né? Talvez, não sei. Talvez, mas hoje, com GPT 5.1, com Gemini 3, teve o lançamento do DeepSeek novo, agora o Claudio Sonnet também lançou um novo. Corrigindo o cavalinho, né? O cavalo do programa está ultrapassando o outro ali. Mas não dá para usar. Fato que não dá para usar. Você usa aquilo como um suporte dentro da tua base de conhecimento solidificado sobre determinado assunto. E aí vai bem. Tiagão, quais são os riscos da IA para boa prática médica? Assim, você consegue, dentro do seu conhecimento, como eu te falei, você é um cara estruturado nesse coisa, você conhece muito sobre isso. Você vê algum risco da boa prática médica com o uso de IA, assim, além... Eu acho que, como você falou, LGPD é tema até para um terceiro podcast, se for o caso, né? Mas questões éticas... Um pouco, né? Acho que antes disso, é isso que a gente está falando, né? O risco de um mau uso, né? Então, o cara que vai lá confia cegamente.
pode fazer uma iatrogenia baseada no negócio. Perfeito. Ele vai chegar lá pro CRM e falar, não, o ChatGPT que me recomendou. Tá, mas o CRM é seu, amigão. Então, lamento, então, assim, né? Lamento, não dá. Exatamente. Então, assim, é um risco. E, assim, aliás, é interessante, porque, assim, a mesma forma que é um risco, eu acho que com o tempo, e por enquanto, eu acho que ainda está muito assim, no cara que, não sei quem nunca usa, assim, mas acho que, por enquanto, às vezes até dá uma vergonha, que eu uso uma IA para me ajudar. Cara, daqui a um tempo vai ser proibitivo não usar, porque assim, como é que você não usa, então você vai, sei lá, ter um processo, mas como assim você não usou uma IA? Porque você tem que usar, assim, com o tempo vai ser o contrário até. É que por enquanto a gente está no mau uso, então o cara que usa de qualquer jeito, então o cara não checa a resposta. Sim. E faz uma conduta baseada na IA, né? Enfim, cara, cegamente, confiar cegamente é um grande problema. Perfeito. É um grande problema. Pegando o gancho de LGPD, isso é uma outra coisa. Então, assim, você não pode gravar uma coisa e jogar no GPT full, assim, você tem que ter um dado anonimizado, você tem que ter uma estrutura de dados sensíveis que não pode jogar para nuvem. Se for fazer isso direto, você tem que usar isso que o Friel falou, de um modelo baseado no local, sem ir para nuvem, você tem que rodar local. Né? Ou usa um prontuário, né? O que eu uso na minha prática médica? Eu uso um prontuário médico, eu uso muito o prontuário amigo, que ele já é estrutado com LGPD, então é totalmente seguro, né? Inclusive tem gravação de consulta, tem uma iClinic da AFIA também que é interessante, baseado então assim, os prontuários médicos. E tem o iClinic que eu também uso, que também tem. Isso assim, nem todos tinham, mas assim, é um caminho que todos vão ter, já que já não tem, assim, o prontuário vai ter que ter a consulta integrada, a transcrição de áudio, que aliás é fenomenal, não precisa, se você não sabe programar como o Freu, usa dos prontuários que já existem, né? E eu faço isso, né? Eu uso e assim, é genial, você não precisa mais teclar, você só usa lá a transcrição do áudio e fica conversando com o paciente, não fica lá olhando para a tela. Olhando para a tela. Então, assim, isso já ajuda, mas aí voltando ao tema de perigo, né, tem que estar com alguma estrutura que seja respaldada pela LGPD. Perfeito. Né? Isso é fundamental, senão vai dar dado sensível para nuvem. Você escolhe para a China ou para os Estados Unidos, né? Claro, você escolhe onde vai dar. Exatamente. Ou acho que o Cloud é da Itália, né? Vai para o Elon Musk ou vai para o DeepSeek lá, né? Escolhe para onde vai, mas não é uma boa. Não é uma boa, de fato não é uma boa. Cara, quando eu fiz o curso de piloto, né, que eu fiz o curso de piloto privado de avião lá no Aeroclube de São Paulo, e eu lembro que existia eu tinha 18 anos de idade, né? Aliás, o Freu é piloto, programador, né? cara, fala sério. Não, mas eu lembro que tinha um comentário que a gente falava, né? Meu primeiro voo foi no Embraer 712, né? Foi uma baita experiência, mas enfim. Eu lembro que a gente conversava que as aeronaves evoluiriam para um ponto, do ponto de vista tecnológico, era uma brincadeira, né? Que ia ser necessário um piloto e um cachorro dentro da cabine. Mas por que o cachorro? Para não deixar o piloto colocar a mão, entendeu? Será que a gente vai evoluir no consultório médico para um médico e um cachorro? Será? Acho que você escolhe pet, né? Um gorila, né? Sei lá, uma coisa mais humana. Você vê hoje, você pega as aeronaves mais modernas, né? E aeroportos aí que tem uma categoria mais alta aí de IFR, de voo por instrumento, tem avião que consegue taxiar em solo, cara. Né? O cara decola e pousa sozinho. E com certeza vai ser melhor, né? Eu não tenho dúvida. Cada vez mais. Cara, tem uma aeronave chamada. Erro humano, né? Erro humano. Tem uma aeronave chamada Vision Jet da Cirrus. Que ela tem um botão. Primeiro que paraquedas balístico hoje virou uma. Mas não é disso que eu tô falando. Mas esse avião, assim, ele é um jato que permite voo em comando único. E ele tem um botãozinho aqui em cima que se o piloto passar mal, der um piripaque, se aperta. Aí a aeronave ela identifica um aeródromo próximo que seja compatível com o tempo, com a distância de pouso, etc. Vai e pousa sozinho o avião. E não precisa ser um aeroporto categoria 3, categoria 4, entendeu? Então assim, olha o ponto que a gente chegou, né? Então é muito possível que a medicina, dentro dessa expansão tecnológica, chegue também em algum momento onde o médico vai ser um supervisionador das coisas, né? Não sei, acho que isso é o caminho. E outra, né, assim, voltando pro piloto, né, o cara, não vai ficar cansado, não vai brigar com a mulher, não vai ter a apneia do sono e dormir. Isso, exatamente. Assim, cara, assim, é muito menos risco, né?
Tiagão, para a gente chegar próximo do final, futuro próximo, assim, vamos prospectar futuro. Eu acho que isso é legal. Depois, daqui a 10 anos, a gente vai olhar esse vídeo e falar, meu, o que a gente envelheceu bem ou mal, né, cara? Viagem, né, cara? Os caras viajaram. O que você acha do futuro? Cara, a gente tá na era dos agentes, né? Então é bem isso, tá tudo integrado, né? Então, para a área médica, você vai estar lá e tá indo nisso, né? É uma coisa de questão de, putz, acho que rápido. Então você já vai colocar lá, né? O prontuário já vai ter tudo, já vai te soltar o diagnóstico, já vai te mandar a prescrição. Então todo esse tempo que a gente perde está sendo rápido, né? Então, para você, então assim, auxílio na consulta, auxílio fora, né? Putz, você consegue, né, desenvolver agentes aí que vão te ajudar na prática do seu dia a dia para, enfim, relatório, resumo para estudo. Sensacional. Então, assim, cara, a gente está num cenário absurdo que é para aprender. Então, IA como ferramenta, se você não usa ainda, não sei o que está fazendo, né? Use. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás, assim. Mas eu não sei. Eu quero, como é que eu faço? Usa qualquer coisa, você simplesmente usa, vai se familiarizando, tem que se familiarizar. Porque cada um vai ter também, para mim vai ser melhor para isso ou aquilo, né? Não tem pode contratar a empresa do Thiago para fazer um workshop, se quiser. Claro, sem dúvida, né? Já passa o caminho, né? Já trilhou o caminho das pedras por você, né? Vai ser mais rápido, né? Você vai facilitar a vida das pessoas. Falar com alguém que sabe. Mas assim, o cara que recusar essa nova tecnologia, ele vai ficar para trás, ponto final. Porque tá vindo a onda, né? A onda tá aqui, né? Então você fala, não tem onda. Tem, a onda tá aqui. Ou você surfa ou você toma um caldo. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Você nota 1 milhão, as portas daqui do podcast estão sempre abertas. Agradeço. A gente vai ter algumas novidades aí, eu já te adiantei, mas não posso falar ainda, né? Mas acho que talvez tenha um segundo co-host aí pra gente. E, cara, sensacional, que bate-papo agradabilíssimo. Você foi legal. É um feríssimo, além de ser um exímio cardiologista, você é um cara que entende muito disso. Agradeço de coração tua presença, eu sei que teu tempo é limitado, muito obrigado por você ter vindo até o meu consultório gravar isso, né? Então, muito obrigado mais uma vez e, cara, é isso. Pessoal, deixem aí comentários, né? Se o podcast foi interessante, compartilhem, curtam, né? Eu acho que isso vai ajudando a gente aí a aumentar a visibilidade do canal. E deixem seus comentários, deixem suas impressões. O que vocês acham aí, médicos, não médicos, o que vocês acham do futuro da medicina com a inteligência artificial? Vai acabar o mundo ou vai ser bom, né? Vamos ver, põe depois será? Aí, né? Que será? Pessoal otimista ou pessimista? Skynet, né? Então, Terminator ou... Otimista ou pessimista? Aí vamos ver como é que vocês estão. Legal, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago. E até a próxima. Falou, tchau.